Deus. Nós somos um povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. Aleluia. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ele está aqui. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, lá, ia. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ele está aqui. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, lá, ia. E a nós só nos cabe tudo praticar, oferta tua, meu Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar trazer o louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. Nós celebramos a tua presença no nosso meio, Senhor Jesus. E nós nos agradecemos a tua presença em nós. Ele habita em nós, amém? Aleluia. Você pode bater palma. O Senhor está aqui, o Senhor nos guarda. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Ele está aqui. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Nós confiamos no Senhor, na força do seu poder. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Aleluia! Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Lá, 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 aleluia! Obrigado, Senhor. Pode vir o que for, irmãos. O Senhor é socorro bem presente em todo e qualquer momento. Amém? Não deixe o seu coração. Não deixe o seu coração se abater. O nosso coração, ele dá muitas informações. Dá informação para o nosso cérebro, dá informação para o nosso corpo. E muitas vezes a gente é guiado pelo nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Então nós precisamos deixar o nosso coração alinhado com o Senhor e com aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Não é aquilo que o mundo diz, não é aquilo que as circunstâncias dizem, mas o que a palavra do Senhor diz e garante. Amém? E nossa vida vai ser muito mais feliz, muito mais frutífera, e nós vamos poder realizar, mesmo em qualquer tempo, os planos e os propósitos do Senhor. Amém, queridos? Ele é um Deus eterno. Aleluia. Aleluia. Ele renova a força. O fraco não há fraco e não há abatido, porque o Senhor renova. Aleluia. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossa força nos irão se renovar se esperarmos no Senhor. A igreja. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar
força, meu irmão. Aleluia. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos segue quando estamos fracos. Tu és o nosso eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos segue quando estamos fracos. Aleluia! Nós celebramos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Todo mal sai, toda tristeza, tudo vai embora, porque o Senhor está presente. Amém? Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença aqui no nosso meio. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o seu nome nessa noite. Recebe a nossa adoração, Pai. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Aleluia. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste
está vivo. És invencível. A morte não pode segurá-lo. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse declare. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior de que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nesse nome há poder, nesse nome há cura, nesse nome há autoridade. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos ter a oportunidade de louvar ao Senhor por nossos dízimos, nossas ofertas, nossas doações. O caráter de Deus é um Deus doador. A palavra de Deus diz que Ele deu o seu Filho para vir no nosso lugar. O caráter de Deus é um Deus doador. E seus filhos também. Nós, os seus filhos, temos um caráter doador. É isso que nós vamos fazer nesse momento, com generosidade, com alegria, com espontaneidade, como a Bíblia diz, com o coração aberto, com o coração generoso, sabendo que aquele que deu, aquele que proveu, é digno de honra sempre. E nós expressamos o nosso coração, um coração de filho, amados em Jesus, que também participam dessa expressão do caráter de Deus, de doar, de dar. Vamos fazer isso em meio ao louvor e adoração, e que Deus continue derramando a sua provisão sobre cada um de nós, para que possamos ser generosos ao ofertarmos, ao doarmos. Amém? Vamos fazer isso. Você pode ficar um pouquinho mais em pé, você vai ficar um tempo sentado. Vamos fazer isso e vamos trazer nossos dízimos. Se você preferir, nós temos a maquininha lá atrás. Você que está assistindo online pode depositar nessa conta que aparece aqui embaixo, tá bom? Deus continue suprindo. O domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Lá, 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 lá.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? É uma alegria poder nos reencontrar, podermos estar juntos nestes dias ainda difíceis, né? Pelas situações, mas mesmo assim, louvamos ao Senhor por esta oportunidade que você e eu temos de podermos estar aqui congregados, reunidos para adorar ao Senhor, para podermos meditar na sua palavra, podermos refletir sobre ela e sermos edificados também, sermos capacitados para podermos assim em nosso dia a dia abençoar aqueles que precisam da graça de Deus, amém? Certamente você e eu somos instrumentos para que aqueles que estão hoje sofrendo possam alcançar também salvação e possam ter momentos ou tempos de conforto e consolo em suas vidas. A última vez que eu ministrei, faz um tempo atrás, faz um mês atrás mais ou menos, eu tinha acabado de ministrar sobre o livro de Colossenses. E eu hoje quero ministrar sobre o livro de Filipenses, porque Filipenses sobre Filemão, porque Filemão é uma carta pequena, é uma carta que tem 27 versículos, e ela de fato é uma carta que foi paralela com a carta de Colossenses. Aliás, nem só com a carta de Colossenses. Paulo escreveu 3 cartas no ano de 60, entre 60 e 62. Essas 3 cartas foram endereçadas à igreja de Éfeso, à igreja de Colossenses, e esta foi endereçada diretamente a Filemão, a um membro da igreja. E é interessante notar que a vida cristã, basicamente, ela está fundamentada no amor de Cristo, mas esse amor vai além, esse amor se irradia, esse amor transcende e se manifesta em nossos relacionamentos interpessoais. Não há como a gente dizer que somos cristãos quando nossos relacionamentos interpessoais estão quebrados, estão rachados, não fluem. Então, assim, a vida cristã ela está fundamentada em Cristo, mas esse fluxo do Espírito, esse fluxo do amor de Deus, ele leva necessariamente a uma vida de restauração, de relacionamento sadio ao interior da igreja e, em particular, ao interior de cada família. E, como dizíamos, estas cartas foram escritas em este ano del 60, entre 60 e 62, e elas foram encaminhadas ou foram enviadas através de 2 pessoas, de Tíquico e de Onésimo, que Onésimo, em caso, foi uma pessoa que se converteu lá em Roma, e Tíquico era um camarada que já tinha se convertido no ministério de Paulo, que acompanhava Paulo. E estes 2 personagens vão levar essas cartas tanto a Efeso, quanto a Colossos e quanto a Filemão. Então, nós só para lembrarmos do que nós falamos a respeito do livro de Colossenses, o livro de Colossenses ele foi escrito com um propósito bem claro: refutar as heresias que estavam sendo, ou que estavam se infiltrando no meio da igreja naquela época, né? O humanismo, o gnosticismo, o legalismo. Então, o humanismo, o legalismo e o gnosticismo eram filosofias que tinham se introduzido dentro da igreja na época, e contra estas heresias é que Paulo vai escrever aos irmãos de Colossos para refutar esses ensinos e para mostrar que Cristo era supremo e superior sobre todas as coisas criadas. Então, a carta de Colossenses ela tinha um objetivo básico, fundamental: trabalhar acima dessas informações ou desses ensinos errados e mostrar que Jesus era superior sobre todas as coisas. Agora bem, por que Paulo não escreveu juntamente ou inseriu nessa carta de Colossenses todas estas situações que ele vai falar a Filemão? Se Filemão era parte daquela igreja. Então, há uma situação que me chamou muito a atenção em esse sentido.
Só para lembrar vocês que Filemão era um membro da igreja de Colossos, um homem adinerado, possuía bastante bens, e ele, em sua posse, ele tinha escravos também. E um desses escravos, Onésimo, ele fugiu de Colossos e foi a parar em Roma. Mas essa fuga de Onésimo não foi apenas uma fuga mais, foi uma fuga acompanhada de roubo, de furto, né? Ele pegou alguns bens de Filemão e passou de sua presença, vamos dizer assim, e foi a parar a Roma. E é em Roma que ele conhece a Paulo, e Paulo fala do amor de Cristo para Onésimo, e Onésimo se torna seu filho espiritual. E ele se converte ao Evangelho. Muito bem. Então, dentro dessas situações, dentro dessa carta, em esse pano de fundo, vamos dizer, algumas coisas me chamaram a atenção nesta carta. Há alguns que dizem que Filemão é um evangelho, né? Titulam o Evangelho de Filemão, porque ele tem muita semelhança com aquilo que Cristo fez por nós. E você vai ver por quê, quando nós vayamos desenvolvendo este tema. Uma primeira coisa que me chama a atenção nesta carta é que Paulo, se bem podia ter abordado este assunto de Onésimo como escravo fugitivo a Filemão, ele podia tê-lo feito, de repente, na carta de Colossenses mesmo, pegar dentro de todos os assuntos que estava abordando e abordar essa situação. Mas ele não faz isso. Ele mostra claramente que assuntos particulares são tratados em particular. Assuntos comunitários são tratados na comunidade. E eu quero que você leia comigo agora alguns versículos aqui do livro de Filemão. Filemão capítulo 1, verso 1. Diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo, companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa, esta carta vai também para nossa irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Antes de continuar, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por este momento tão especial, por este momento tão maravilhoso que Tu nos proporcionas de podermos, Senhor, estar aqui ouvindo a mensagem, meditar naquilo que Tu tens nos a ensinar através de Tua palavra. Peço que Teu Espírito Santo nos conduza, como Tu tens prometido, a toda a verdade. Senhor, que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra, e que o poder de Teu Espírito derrame sobre nossos corações de toda a graça e de toda a verdade, e que nesta noite todos que estamos aqui, os que estamos assistindo, possamos ser edificados em el poder de Tua palavra, Senhor. Nós te damos graças, nos abençoe com Sua presença, nos abençoe com Seu amor, nos abençoe com entendimento nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, estes primeiros versículos de Filemão, como temos lido, nos mostram uma coisa bem interessante que me chamaram a atenção. Há outras situações que você vai ver. Este livro de Filemão, aliás, abrindo parênteses, aqui tem sido usado muito para ensinar metodologias de ensino indutivo. Em quase todos os seminários, em quase todas as escolas teológicas, este livro é usado para ensinar metodologias de estudo indutivo. Então, é um livro muito rico, pequeno, mas muito rico em seu conteúdo. E há algumas coisas que você, de repente, já viu, que de repente vão ser repetitivas para você, mas, assim, certamente Deus vai nos abençoar esta noite. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que os assuntos particulares são tratados em particular. Paulo tinha muito claro isso. Paulo podia ter jogado todas as informações. Aliás, gente, Paulo, quando fala de Onésimo para a igreja, ele nem sequer faz menção de quem que era Onésimo. É uma coisa interessante, né? Nós vemos assim cultos sendo feitos por aí fora, e colocam assim: hoje de noite tem um pastor pregador, ex-macumbeiro, ex não sei o quê, dando tudo currículo ruim do camarada.
como uma forma de atrativo, vamos dizer assim, né? E Paulo bem podia ter mandado todas essas informações para a igreja, e ele não fez isso. Ele está indo, nosso irmão querido, Onésimo, recebam com amor, pronto, acabou, não dá nenhuma informação mais. Então, assim, uma das coisas muito que me marcaram muito são que as coisas particulares, elas são tratadas no particular. Coisas comunitárias são tratadas na comunidade. E Paulo deixa claro isso, né? Imaginem se Paulo tivesse chegado e aberto um parêntese em tudo o que estava escrevendo e dito para a igreja. Irmãos, tem um irmão no meio de vocês, um irmão rico, tal, que tem um escravo que se converteu aqui. E esse camarada escravo, ele roubou o senhor aí. Então, assim, ele está indo para lá. Então, assim, eu estou com medo de que alguma punição exista. Vocês poderiam persuadir. Ou sem deixar persuadir, ele poderia ter dito, aí tem um Filemão, faz o favor, libera o camarada, trata bem o camarada e tudo aquilo. Mas Paulo não faz isso. Se ele tivesse feito isso, eu me imagino que os irmãos tivessem caído acima de Filemão. Filemão, que classe de cristão vocês ainda tem escravo? Libera ele, está ajudando o ministério, dando a força e tal. A pressão da comunidade havia sido grande sobre o Filemão. Então, Paulo, ciente dessa realidade, ele decide escrever particularmente para Filemão, né? Então, assim, é uma das coisas que eu posso aprender e que nós podemos aprender, é que as coisas e os assuntos particulares, eles devem ser tratados no particular. Uma segunda coisa que me chamou a atenção nestes textos é que o provérbio diz que o orgulho precede a queda, não é? Mas a humildade precede a exaltação. E olha como Paulo se apresenta para Filemão. Esta é a única parte, este é o único livro, única carta em que Paulo se apresenta dessa forma para alguém. Diz assim: eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Paulo bem podia ter usado, como usou várias vezes, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, servo de Jesus, eu, Paulo, junto com os irmãos, ao serviço de Cristo. Não. Uma das coisas que aqui eu posso aprender é que Paulo, se dirigindo a Filemão, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo e colocando-se no mesmo patamar ou na mesma condição que Onésimo estava naquele momento. Em outras palavras, não sabemos bem certo se Onésimo foi ganho dentro da cadeia ou se Onésimo frequentava a comunidade cristã de Roma. Não há uma informação bem clara a respeito disso. De alguma forma, ele teve contato com Paulo e Paulo o alcançou, vamos dizer, Cristo o alcançou através de Paulo. Não há uma informação evidente, clara, objetiva a respeito disso. Porém, independente de qual tenha sido a situação, Paulo se colocou em mesmo patamar, em mesmo nível em el qual Onésimo estava. Onésimo era um escravo, fugitivo, que tinha roubado, estava de repente amargurado, atrapalhado, impedido de muitas coisas, até de voltar para a sua terra de repente, por medo. Na época, gente, lá em Roma haviam 60 milhões de escravos. Então, os romanos faziam de tudo, para manter os romanos, os escravos, debaixo da escravidão. Eles tinham muito na rebelião, na revolta, porque era um grupo imenso. Então, um camarada como Onésimo, que fugia e era pego pelos romanos, ele passava por duas situações. Ele era devolvido a seu dono e ele era marcado com ferro incandescente na testa, com uma letra F, de fugitivo. Ou em outro caso, se o dono apelava mais a Roma ainda, ele era crucificado.
Pronto, acabou. O escravo não tinha chance nenhuma. E Paulo se coloca em essa mesma situação. Paulo não usufrui de sua autoridade espiritual, vamos dizer assim, não usufrui de seu poder como apóstolo para manipular uma situação com Filemão, para ganhar a confiança ou ganhar a aprovação de Filemão. Não. Ele age da mesma forma que Cristo agiu quando ele escreve e diz assim, em Filipenses capítulo 2, versos 5 até 11, diz assim, cara, Jesus sendo Deus, ele não agiu em nosso meio como Deus. Antes ele se humilhou, antes ele se tornou um ser humano. E mais ainda, ele se humilhou e obedeceu até morrer na cruz. Então Paulo está se colocando em um mesmo nível que Onésimo para conversar com Filemão. E esta é a figura que representa Cristo. Nós estamos a uns dias de celebrar o Natal. Cristo se humilhou por você e por mim. Cristo deixou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a autoridade que ele tinha, ele deixou. E ele veio e se tornou um ser humano como você e eu. Nasceu como você e eu nascemos. Viveu como você e eu vivimos. Teve fome, teve sede, teve dores, como você e eu temos. Com uma única diferença. Ele nunca pecou. E ele fez isso apenas por amor. E Paulo parece que está fazendo uma coisa similar, uma coisa parecida com Onésimo. Ele está apresentando Onésimo diante de Filemão, né, dizendo, Filemão, vamos ler aqui o texto aqui, versículo 8 ao versículo 9, leia comigo. Diz assim, por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que eu tenho por você me obriga a fazer apenas um pedido. E eu faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus. Agora também prisioneiro por causa dele. Então, Paulo se coloca no mesmo patamar que Onésimo estava para falar com Filemão. E ele intercede por Filemão e diz, cara, Filemão, é o seguinte, eu tenho toda a autoridade para te exigir. Eu tenho toda a autoridade para te ordenar. Mas eu não vou ordenar nada. Eu apenas vou te fazer um pedido. E ele faz o mesmo que Jesus fez no Monte das Oliveiras, quando ele estava orando por os discípulos, e disse, Pai, você me deu esses discípulos, esses homens, você me os deu, são meus, mas eu estou indo embora, então eu oro para que tu os mantenhas, lhes des graça, os fortaleças. Né? E Paulo está fazendo o mesmo com Filemão. Falando, Filemão, é o seguinte, eu posso ordenar, eu tenho autoridade para fazer isso, mas eu não vou usar dessa autoridade. Apenas eu te peço que consideres essa situação, né? E mais ainda diz assim, eu sou prisioneiro por causa de Cristo, eu não sou prisioneiro por causa da Roma, não sou prisioneiro por causa das leis, não sou prisioneiro por causa dos judeus, não sou prisioneiro por causa de nada disso, eu sou prisioneiro por causa de Jesus. E Jesus tinha um motivo para que Paulo esteja prisioneiro. Engraçado, era a salvação de Onésimo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. E o mesmo fez com Paulo. Paulo estava prisioneiro por causa de Cristo. Para quê? Para a salvação de Onésimo. Seguramente, muitos outros, em esse período em que Paulo passou na prisão, também se encontraram com Jesus. Mas este foi um camarada que marcou a vida de Paulo. E Paulo marcou a vida desse camarada. Então, uma primeira coisa que nós podemos ver dentro dessa humildade é a empatia que Paulo tinha. Né? De se colocar no lugar da pessoa.
muitas vezes nós vamos interceder pelas pessoas e nossas intercessões, eu acho que muitas vezes se tornam superficiais, porque nós não temos empatia com as pessoas, nós não nos colocamos no lugar dessas pessoas, nós não conseguimos perceber o sofrimento, a angústia real que essas pessoas estão tendo. E muitas vezes nossas intercessões são limitadas por isso, porque nós não temos um entendimento pleno de lo que acontece com essa pessoa. É por isso que a gente deve aprender com Paulo algumas coisas nesse negócio de orar. Precisamos ser empáticos em nossas orações. Empatia não é simplesmente a habilidade de se colocar no lugar do outro, mas a empatia é se colocar no lugar do outro, assimilar o sofrimento que o outro está tendo, sem absorver, tá? Sem você absorver esse sofrimento e você ficar detonado por esse sofrimento. Absorver esse sofrimento, entender, peneirar esse sofrimento e você colocar esse sofrimento diante de Deus, para que Ele possa agir em favor dessa pessoa. Uma segunda coisa que nós podemos ver em sentido da humildade, irmãos, que é importante ressaltar, é que a humildade leva Paulo, neste caso, a reconhecer e a declarar as virtudes que Filemão tinha. Venha comigo e leia do capítulo, de versículo 4 ao versículo 7. Diz assim: meu caro Filemão, sempre que oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une a você a nós, faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Paulo entendia que reconhecer as virtudes na vida de Filemão e elogiá-las sinceramente e encorajá-los o encorajava, não é? E o encorajaria a seguir servindo ao Senhor com alegria. Ele não faz uma fofoca disso, mas sim elogia a Filemão por isso. Ele não se torna um puxa-saco, vamos dizer assim, mas expressa o amor de Deus e a verdade que havia em Filemão, não é? E por aquelas coisas boas que ele estava fazendo e que fazia. Isso também deve acontecer com nossas vidas. Nós temos muita dificuldade a partir de nossos lares. Nós, como esposos, de reconhecer as virtudes e as coisas boas que nossas esposas ou nossos filhos fazem. Nós temos dificuldade para expressar isso abertamente para nossas esposas, ou em caso das esposas, para seus esposos. De reconhecer as virtudes. A gente reconhece muito mais as coisas negativas que acontecem tanto com seus filhos, com seus pais ou com seus cônjuges, que as coisas positivas que acontecem no meio deles. Esta sexta-feira passada, estava com um grupo de irmãos orando e fazendo a Santa Ceia, e o irmão disse assim, eu queria que nós orássemos para que o Espírito de Deus se manifestasse com mais poder em nosso meio, e em minha vida, e acontecessem coisas maravilhosas, tal. E aí a esposa desse irmão disse assim, eu queria dar graças a Deus porque até agora não peguei Covid. Tenho tantos problemas de saúde que Deus me livrou disso. E eu fiquei pensando assim, gente, como é difícil reconhecer coisas simples, coisas pequenas, coisas maravilhosas que Deus faz em nosso meio, em nossa vida. Esperamos sempre coisas assim muito gigantes, muito mirabolantes, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Gente do céu. E Paulo não estava esperando isso, e disse, cara,
Filemão, eu ouço falar o que você faz pelos outros. E eu me alegro por isso. Paulo bem podia dizer, sabe o que, Filemão? Eu estou chateado contigo porque o Onésimo fugiu, ele está com medo, porque ele não consegue voltar para lá, porque você de repente vai puni-lo. Ele não faz isso. Muitas vezes nós conseguimos ver mais, com mais clareza, as coisas negativas, as coisas escuras, que as bênçãos que Deus está fazendo na vida dos outros e pelos outros. Então, meus irmãos, uma das coisas que Paulo sabia muito bem fazer, e não era manipulação em forma alguma, era elogiar aos irmãos. E isso é o que você e eu precisamos fazer, a começar de nossos lares, a começar com nossos esposos, com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos na célula. A reconhecer as virtudes e as qualidades que esses irmãos têm. Isso encoraja, isso anima, isso levanta, isso empurra para frente. Isso não enterra a pessoa. Isso ela faz sentir viva. Ela faz sentir útil. Um segundo assunto que eu vejo aqui, em esses 4 versículos primeiros que nós temos lido, é no versículo 2, diz assim: e a igreja que se reúne na sua casa, esta carta vai também para nossa irmã Aifa, Arquipo, nosso companheiro de lutas. Cada casa é uma igreja, cada membro é um ministro. É um postulado que nós temos em nosso meio, durante muito tempo trabalhamos isso, mas não foi e nem é propriedade particular de alguém. Não é invenção ou revelação de alguém em algum dia, não é. Essa foi a realidade de todos aqueles que criam em Cristo naquela época e que ainda creem em Cristo hoje. Cada casa é uma igreja, cada membro é um ministro. Isso é o que o Novo Testamento nos ensina. Isso é o que Paulo está dizendo. Espera aí, eu estou escrevendo para você, Filemão, mas também para a igreja que está na sua casa. E tanto essas pessoas que são mencionadas aqui, Aifa e Arquipo, Aifa era a esposa de Filemão e Arquipo era filho de Filemão. E certamente, como ele era um homem rico e tinha vários escravos, todas aquelas pessoas tinham se convertido ao evangelho. Então ele tinha uma célula, talvez grande em sua casa, que era uma igreja. E Paulo ressalta isso e diz: cara, espera aí, estou escrevendo para vocês, para que vocês saibam, porque o Onésimo, ele é do meio de vocês, é da família de vocês, é da casa de vocês, da igreja de vocês. E eu creio que muitas vezes esse conceito, mesmo tendo trabalhado tanto tempo em nosso meio, se tem perdido. Ainda eu acho que nosso conceito de igreja está muito absorvido pelas paredes de um salão. A igreja somos nós. Mas cada casa é uma igreja. Cada casa deve ter esse fluxo do Espírito Santo. E cada membro desse lar deve agir como um sacerdote, como um ministro do Evangelho. Na área que você estiver, onde você estiver, você tem que agir como sacerdote. Pedro disse que nós somos uma nação santa, um real sacerdócio. Para quê? Só de nome? Não tem objeto, não tem objetivo, aliás, se seria assim. Mas sermos uma nação santa e um real sacerdócio tem um objetivo único, de fazer com que aqueles que estão nas trevas conheçam a luz, se encontrem com Jesus, tenham a oportunidade de saber quem Cristo é para eles. É nesse contexto familiar que os problemas são resolvidos. Como eu comecei falando no início, né? Você se imagina se Paulo houvesse aberto toda essa conversa com a igreja como um todo.
A igreja sabendo que o Onésimo saiu fugindo da casa do Filemão, roubando. A igreja sabendo que Filemão ainda tinha escravos e que tinha brigado com Onésimo ou estava com problemas com Onésimo. A confusão que veio sido. Então, assim, as situações, elas se resolvem no contexto familiar, no contexto da célula, no contexto da igreja pequena, da casa. Isso é o que está falando Paulo. Paulo, estou escrevendo, Filemão, para você, mas também para a igreja que está na tua casa. Porque vocês são família. Vocês andaram juntos. Vocês se conhecem profundamente um ao outro. Vocês vão ser um instrumento de Deus para que haja fluxo da cura, da restauração, da transformação na vida de vocês. Eu queria desafiar vocês, meus irmãos, a não abandonarem sua célula. A vocês serem fiéis à sua célula. A vocês crescerem no meio da sua célula. A vocês deixarem que Deus trabalhe em suas vidas, através dos relacionamentos que vocês estabelecem em sua célula. A vocês que deixem Deus trabalhar no interior de suas casas, em seu relacionamento com sua família, com seus pais, com seus irmãos. Que permitam que o Espírito Santo possa trazer transformação, restauração. Quantas famílias estão quebradas, que não se relacionam devidamente, que não tem um fluxo de amor real, de transparência real, que não conseguem expressar suas amarguras, ou suas preocupações, ou suas expectativas, muitas vezes por medo, por temor, ou por tantas outras coisas. Que você possa entender que tua casa é uma igreja, e que cada um de vocês é um ministro dentro do seu lar. E que você possa ser um instrumento de Deus, para que haja essa transformação. Paulo tinha clareza disso, por isso disse: Filemão, eu estou escrevendo a você e a igreja que está na tua casa. Porque este camarada que é esse escravo de você, que saiu roubando, ele não só roubou você, roubou tua mulher, roubou teu filho, vocês todos ficaram com raiva dele, a igreja toda, os outros também ficaram preocupados, ficaram chateados, ficaram incomodados, então todos vocês estão com problema. Então eu estou escrevendo a vocês para que vocês resolvam essa situação. Eu não estou obrigando a você a perdoar, eu não estou mandando, não estou ordenando, não estou dando uma ordem, eu estou falando que resolva. Ame, perdoe. Não é? Então, assim, Paulo sabia claramente como o poder de Deus agia ao interior de cada casa. De cada casa. E como esse poder de Deus podia agir com graça através de cada um dos participantes dessa igreja. E por isso que Paulo escreveu: estou escrevendo a você, Filemão, e a igreja que está na tua casa. Em especial a tua mulher e a teu filho. Supostamente o filho de Filemão era um dos líderes da igreja também. Mas aqui o interessante é que Paulo desvenda esse fato de que cada grupo, cada família é uma igreja. E cada membro é um ministro de Deus. Cada membro é um ministro de Deus. Gente, que privilégio Cristo nos tem dado. Que privilégio maravilhoso Cristo nos tem dado. Uma outra coisa que quero falar esta noite, além das coisas que nós temos falado sobre a humildade, sobre que cada casa é uma igreja e cada membro um ministro, essa importância que Paulo dava ao tempo de oração, ao fato de estar orando. Para Paulo, a oração era uma coisa fundamental, sem a qual o ministério de Paulo não andava. Mas é engraçado ver a Paulo. Se você faz um estudo de todas as cartas de Paulo, você vai ver poucas vezes a Paulo orando por ele mesmo. Muitas poucas vezes. Quase, creio que são poucas vezes. Eu não sei definir se são 3 ou 4 vezes que ele ora por ele mesmo. Mas mais disso não. Mas você vai ver a Paulo orando muitas vezes pelos outros. Pelos outros. E olha só o que ele disse assim: meu caro Filemão, de novo voltando ao 4. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, sempre que eu oro,
Sempre que eu lembro de você e agradeço ao meu Deus. Quando você ora, se é que ora sempre, você ora só por você? Ou você lembra dos outros? Ou você se importa com os outros? Para Paulo, orar sempre foi uma atitude primária e fundamental no seu relacionamento com Deus e no seu ministério. Mas ele sabia que o importante não era apenas pedir em seu próprio favor. Pelo contrário, ele tinha claro que as suas orações, antes de tudo, deveriam ser a favor dos outros e da igreja, de maneira geral. Eu acho que ele não desconsiderava ele mesmo, mas ele entendia que em primeiro lugar deveria estar o reino de Deus. E o reino de Deus envolve a igreja, envolve os outros. Essa era uma oração que naturalmente trazia uma reciprocidade. Porque vira a folha e vai no versículo 22 e leia comigo aqui. Bem no finalzinho, o versículo 22 diz assim: Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações perdão, el 22. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até ali a vê-los. Então, Paulo não estava orando por ele ser liberto da cadeia, porque ele sabia que os irmãos estavam orando por esse motivo. Mas Paulo estava orando por eles, para que eles continuem a crescer na fé, para que eles continuem a ser aperfeiçoados no conhecimento de Deus, para que eles continuem a ser um instrumento de salvação. Enquanto os irmãos sabiam que Paulo estava na cadeia, oravam por ele. E disse Paulo assim: puxa, eu espero que Deus ouça as orações de vocês, para que eu possa ir a vê-los. Esta é uma oração recíproca, é uma oração sem manipulação, mas com um entendimento claro da vontade de Deus. Essa oração deve envolver perseverança, não é? Ações de graças, intercessão. Jesus, falando sobre a oração lá no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 1 diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. E Paulo tinha aprendido bem claro isso. Gente, quão importantes nós permanecermos e perseverarmos na oração. Não apenas por nossas situações financeiras que estamos passando agora. Não apenas por as situações incômodas em qual cada um de nós estamos. Mas orarmos de fato por aquilo que Deus quer que nós oremos. Orarmos para que, através de todas estas situações difíceis, pessoas venham a se postrar diante de Deus e reconheçam que Ele pode trazer ou fazer um milagre na vida deles, em el sentido de salvá-las do inferno. Não apenas trazer cura, mas dar a elas um entendimento de que há um Deus que se importa com essas vidas. Alguém escreveu, alguma pessoa escreveu, e eu encontrei este texto assim interessante, que diz assim: orar é confiar que a oração feita segundo a vontade de Deus sempre será respondida pelo Pai a seu tempo. Então, o grande problema que nós temos com orar é não perseverar nela. Nós desanimamos, desmotivamos, porque nós não vemos resultados muitas vezes de nossas orações. Não vemos respostas imediatas. Não é? Puxa, não acontece, Deus não quer isso, não vou orar mais por isso. Não, a gente tem que continuar orando, tem que perseverar, mas você persevera naquilo que você conhece. Se você não conhece, dificilmente vai perseverar. Mas quando você tem conhecimento daquilo
você vai orar até o fim, mesmo que ele não aconteça. Mas quando você tem conhecimento daquilo, as nossas orações sempre são respondidas quando feitas segundo a vontade do Pai. Por isso que é necessário entendermos seu coração e conhecermos a sua vontade. E esse entendimento e conhecimento estão disponíveis para nós hoje. É só abrir a Bíblia. Você vai saber qual é a vontade de Deus. Você vai ter uma revelação de lo que Deus quer para você, para a humanidade, para a igreja, para a sua casa. Mas abrir a Bíblia requer de atenção, de carinho, de dedicação. E como resultado disso, você vai ir sendo cheio da presença de Deus, cheio da revelação de Deus. George Muller, um teólogo inglês, disse assim: vivo em espírito de oração, oro enquanto ando, quando me deito e quando me levanto, e as respostas estão sempre chegando. Então orar tem que ser uma coisa constante em nossas vidas. Nossas maiores experiências com Deus foram enquanto nós meditamos com a palavra, enquanto nós oramos. Não foi enquanto você canta, enquanto você faz piruetas, faz qualquer coisa. Não. As maiores revelações de Deus acontecem em nossas vidas enquanto nós estamos orando e meditando nossa palavra. Isso não foi só comigo, com você, isso foi com todo mundo. Todas as pessoas que tiveram um contato íntimo com Deus, elas tiveram essa experiência. E um último assunto aqui para fechar esta palavra esta noite. Interceder em favor dos outros. Eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta e nós vamos ler agora, a partir do verso 8 de novo, vamos ler alguns versículos aqui. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro, por causa de Cristo. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estar unido com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou na cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha se afastado de você por algum tempo, a fim de que você tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso. É um querido irmão de Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Versículo 17 mais, tá? Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime meu coração como irmão em Cristo. Cara, essa parte muito profunda, né? Muito tremenda. É a mesma situação que Cristo fez por nós. Aquela cruz na qual ele estava e foi pendurado,
era o lugar em qual você e eu deveríamos ter estado. Mas foi Jesus que subiu naquela cruz. Foi os pecados e nossos pecados e os pecados da humanidade, tudo que foram descarregados em cima, as costas de Jesus. E Ele se apresentou diante de Deus Pai, intercedendo e tirando toda essa punição, dizendo: Pai, está pago. Está pago. Se alguma dívida esses irmãos têm, não considera mais. Eu estou pagando tudo. Eu paguei tudo. Não tem mais dívida. E Paulo parece que está tomando esse exemplo de Jesus, dizendo: sabe que, cara, este cara eu ganhei. É um irmão querido. Amo com todo o meu coração. Cara, eu quero que você o receba. Eu queria que ele ficasse, mas eu sei que é necessário que vocês restaurem seu relacionamento. Ele não seria bem sucedido se ele ficasse desse jeito que ele estava com Paulo. Não seria bênção no ministério e na caminhada cristã se ele não resolvesse esses problemas com Filemão. E Paulo sabia muito bem, das situações legais que o retorno de Onésimo causaria. Então Paulo também conhecia muito bem a Filemão. Disse assim: Paulo, ou Filemão, cara, se tem que cobrar alguma coisa, da tua própria vida que você está me devendo. Mas independente disso, eu quero que você receba essa pessoa. E se alguma coisa te dever, eu quero pagar. Paulo, entendendo essa situação dramática pela qual estavam passando tanto Onésimo como Filemão, ele faz esse apelo de amor a Filemão. Mas uma vez ele o faz de uma maneira totalmente humilde, sem exigir nada, sem pedir nada de troca, sem usar sua autoridade espiritual. E dizer: oh, eu determino que você é meu filho espiritual, eu determino que você... Gente, quantos determinacionismos já ouvimos, né? Pessoas determinando, líderes determinando: você vai casar com tal, você não vai casar com tal, você vai comprar isso, você vai comprar o outro. Paulo nos mostrou uma situação muito distinta, muito diferente, muito poderosa, que é o amor de Deus fluindo através das vidas. Mas ele deixa claro também para a igreja de Cristo que não deve existir mais nenhum tipo de discriminação. Já Paulo tinha escrito no livro de Colossenses, em el capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, falando assim: não há mais, para quem está em Cristo, não há mais judeus, não há mais gentiles, não há mais escravos, todos são livres. Ele já tinha dito isso à igreja como um todo, né? E agora vem e fala para o Filemão: Filemão, receba-lo, perdoe, receba-lo como um irmão querido, porque ele foi liberto, foi ganho por Cristo. Porque ele é de Cristo agora, é seu irmão, não é mais seu escravo apenas, é seu irmão. Isso nos mostra que os problemas interpessoais têm que ser resolvidos. Caso contrário, há um impedimento no fluxo e na caminhada cristã, na caminhada ministerial, não flui. E Paulo deixou bem claro isso, porque Paulo podia ter ficado com Onésimo na época, mas ele não fez isso. Porque ele não queria forçar essa barra, não queria ter uma pessoa que não esteja bem resolvida com esse relacionamento. E muitas vezes nós estamos assim, em nossa vida, em nossa caminhada, com nossa família, com relacionamentos muitas vezes quebrados ao interior do nosso lar, sem falar direito, muitas vezes quebrados por biguinhas, por coisas pequenas, mas que não se resolveram, que vão se agigantando, que vão se tornando uma barreira e que vão atrapalhar a nossa caminhada, gente. Vão tirando a nossa moral quando você vai falar de alguma coisa. Como você fala de uma educação de filhos bem-sucedidos quando o filho não é bem educado? E você não resolveu isso ao interior do teu lar. E isso é o que está acontecendo com Paulo. Como que Filemão podia falar do amor de Deus, que ele amava os seus escravos quando tinha problemas com um que tinha fugido? Como Onésimo poderia falar da liberdade que ele tinha em Cristo quando ele estava preso
em seu relacionamento com Filemão. Então Paulo reconhece essa dificuldade e envia Onésimo para resolver essa questão. Por outro lado, Paulo nos mostra a verdadeira importância de sermos não apenas intercessores, mas sermos pacificadores. Sermos pacificadores. Ou mediadores em meio desses conflitos. Há muitas pessoas que estão em conflito em nossos lares, em nossas células, muitas vezes. E você pode ser um mediador, você pode ser um pacificador, você pode ser um cara que leve a esse pessoal à reconciliação. E uma coisa interessante que Paulo considera aqui, em tudo isso que ele fala, é que tanto Onésimo era um irmão querido, amado por Paulo e por Deus, quanto Filemão. Ele não ressalta em momento algum as situações negativas deles. De um ser escravizador e de outro ser escravo e ladrão. Não levanta nenhuma dessas questões. Por contrário, ele ressalta todas as virtudes boas, as coisas boas que tinham acontecido com a vida de Onésimo e com a vida de Filemão. E mais uma vez ele segue o exemplo de Jesus, né? Jesus é nosso eterno intercessor, nosso eterno mediador, nosso eterno pacificador. 1 de João, capítulo 2, só para fechar aqui, deixa eu ler. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos a Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante de nosso Pai. Ele é nosso intercessor, Ele é nosso advogado, Ele é nosso pacificador. Nós estávamos em guerra com Deus. Nós estávamos destituídos de sua glória. Nós tínhamos um conflito muito violento com Deus. Nós não conseguíamos mais ver Deus e Deus não queria nos ver, de fato. Nós estávamos totalmente separados de sua maravilhosa glória, diz Paulo. Mas Cristo veio, se entregou por nós, abriu um caminho de reencontro entre nós e Deus. Proporcionou esse caminho e esse meio de salvação através de sua morte na cruz e do derramamento de seu sangue. E hoje, mesmo hoje, João disse, mesmo hoje, que pecando ou não, Ele continua intercedendo pela gente. Ele continua mediando diante de Deus pela gente. Ele continua considerando-nos bons irmãos. Ele continua nos considerando filhos amados. Mas Ele continua considerando Deus como o único Deus supremo sobre a humanidade. Como o único Deus que verdadeiramente ama seus filhos. Então, queridos, esta carta de Filemão, que nós denominamos uma carta de amor, esta carta de amor foi escrita antes mesmo que Paulo escrevesse, foi escrita por Deus. Lá na eternidade. E manifestada faz 2000 e mais anos atrás. Estamos a poucos dias de celebrar esse acontecimento que se suscitou na história. Essa festa que mundialmente é a maior festa. Estamos a poucos dias de celebrar o Natal. A vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se humilhou. Ele deixou toda a sua glória. Ele se despojou de tudo para se tornar semelhante a você e a mim. Para sofrer o mesmo que você sofre, para passar por os mesmos caminhos que você e eu passamos, sem pecar, mas passar por as mesmas situações tensas, difíceis, muito mais complicadas ainda,
para que nós hoje tenhamos vida eterna. Nós estamos prestes a celebrar o Natal. O dia mais glorioso da história da humanidade. O dia mais poderoso da história da humanidade. O dia da salvação da humanidade. Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste Natal, irmãos, e em todos os dias que nos restam de vida, temos a oportunidade de aplicar estas verdades ao nosso cotidiano. Sermos humildes, orarmos sempre, agirmos como verdadeiros sacerdotes. Sabe o que fazia o sacerdote, né? O sacerdote era um mediador, era um intercessor, alguém que levava as necessidades para Deus. Então, tomarmos essa posição de sacerdotes, de mediadores, de pacificadores. Que Deus, na sua graça, em estes dias, Ele possa nos dar a capacitação suficiente para que você e eu hajamos com alegria, mas de forma poderosa, com amor, mas com graça, para que aqueles que estão nas trevas possam ver a luz de Cristo. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e orássemos ao Senhor nesta noite. Pai, nós te louvamos por teu grande amor em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque lá na história, faz 2000 e mais anos atrás, no tempo que tu definiste e determinaste para que isso acontecesse, tu viniste ao mundo, te fizeste um homem, deixaste toda a tua glória, teu poder, para viver como nós, e para nos mostrar o caminho para o Pai de volta. Te agradecemos, Senhor, porque tu fuiste na cruz, o lugar que nós teríamos que ter ido. E sobre ti recaiu todos os nossos pecados para que nós não tenhamos mais condenação. Pai, te louvamos, te agradecemos. Peço que nos des graça, Senhor, em esta semana, em estes dias, Senhor, de festividade, para que, Senhor, em nossos relacionamentos, em nossas casas, de fato, possam ser igrejas vivas. Senhor, e cada um de nós possamos ministrar aqueles que nos rodeiam, aqueles que vêm às nossas casas, de repente para comer, para beber, para estar junto, que nós possamos ser agentes de transformação nessas vidas, Pai. Abençoa meus irmãos, deles toda a graça, toda a sabedoria, toda a unção, para que teu poder se manifeste em seus lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal, meus irmãos, que Deus abençoe. Uma boa semana para vocês também.